Olá, turma, tudo bem? Vejam só, hoje nós iremos fazer uma aula em que eu apresentarei o padrão de resposta para o tema referente à avaliação que vocês fizeram algumas semanas atrás. Na última aula, né, online, a de quarta-feira, nós conversamos sobre esse padrão de redação. Contudo, como a frequência foi pequena, né, eu resolvi gravar este vídeo para poder estender a maior quantidade de alunos possível, ok? Então, o tema foi a propagação da misoginia, certo? E esta aula vai ser rápida, apenas apresentando o padrão da redação. Bem, aqui vocês encontram a proposta de redação, certo? Então, eu vou apenas fazer a leitura para poder contextualizar e, em seguida, nós veremos o padrão de redação. Veja só, eu não montei uma redação, certo? Eu apenas apresentei a resposta para os quesitos que o tema trouxe, certo? E justamente estes quesitos que estão aqui, ok? Eu pedi para que o aluno, ao montar sua redação, obrigatoriamente abordasse estes três tópicos que estão aqui apresentados. Então, eu avaliei a redação a partir, né, da apresentação destes tópicos. Aqui nós temos o modelo de apresentação do tema padrão do Enem, certo? Então, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo, argumentativo, em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema propagação da misoginia, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, interessante. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Na escrita do seu texto, aborde obrigatoriamente, certo, os seguintes aspectos: o conceito de misoginia, conforme a Lei 10.446 de 2002, exemplos, eu chamo a atenção para o plural, certo? Então, pelo menos dois exemplos. Exemplos de situações em que essa prática possa se propagar e formas, novamente no plural, de amenização dessa problemática. Bem, aqui nós temos um artigo 1º, né, da Lei 10.446 de 2002, e o garoto já poderia observar que o inciso número 7, né, ele está em destaque, ele está em negrito. Então, aqui nós já temos o próprio conceito de misoginia, certo? Claro que o garoto não iria copiar o conceito que está aqui, mas ele iria entender e, com suas palavras, apresentar na prova, né? Apresentar no texto de redação. Então, aqui nós temos a lei número 10.446, de 8 de maio de 2002, que dispõe sobre infrações penais de repercussão interestadual e internacional que exigem repressão uniforme para fins do disposto no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição. Artigo 1º. Na forma do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição, quando houver repercussão interestadual ou internacional que exija repressão uniforme, poderá o Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos de segurança pública arrolados no artigo 144 da Constituição Federal, em especial das polícias militares e civis dos estados, proceder à investigação, dentre outras, das seguintes infrações penais: quaisquer crimes praticados por meio da rede mundial de computadores que difundam conteúdo misógino, definidos como aqueles que propagam o ódio ou aversão às mulheres. Então aqui nós já temos a referência, né, ao conceito para aquele item que a prova pediu. Observação, que aqui foi extraído do site do Planalto, certo? Em agosto de 2018. Já no texto 2, nós temos aqui uma extração
do site G1, ok? Também de agosto de 2018, e observem o que o texto traz. Vídeos em que mulheres são constrangidas ou, ao repetirem palavras ofensivas em idiomas que não conhecem na Copa, vem gerando polêmica. O caso que gerou maior repercussão no país envolve um grupo de brasileiros que, sob o pretexto de ensinar cantos de torcida, fez com que uma jovem repetisse palavras que remetem ao órgão sexual feminino. Ela sorri e repete animada. Ao menos 3 deles foram identificados. As cantoras Ivete Sangalo e Daniela Mercury lamentaram o que chamaram de papelão machista. Destaco. E abuso moral, também destaco. Por parte dos homens. As críticas foram apoiadas por Fafá de Belém, Alok, Mariana Rios, Zezé de Camargo, entre outros. A atriz Mônica Iose se diz constrangida pelo Brasil ser representado mundo afora por este tipo de gente. Comentários parecidos com os feitos por Fernanda Lima, Sofia Abraão e Bruna Marquezine. Aqui nós temos o texto número 3, né? Uma charge, né? Uma representação do emblemático 7-1, ok? Mas aqui nós temos a referência em que o papelão, né, brasileiro não foi de ter tomado uma goleada no futebol, mas sim de, através, né, destas 7 figuras representando o machismo brasileiro, okay, terem humilhado esta mulher aqui ao centro. Observem que esta imagem foi extraída do Facebook. Então, é interessante para que vocês vejam que o próprio texto, né, ele faz este apelo à propagação da misoginia nas redes, né, nas mídias sociais. Então, eu acredito que o garoto poderia, ao montar a redação, na sua proposta de solução, né, na sua proposta de intervenção, além de exigir uma postura mais severa dos órgãos de segurança, né, do judiciário brasileiro, também poderia avaliar a possibilidade das redes sociais também, abre aspas, né, punirem os seus usuários, né, os usuários que praticaram de alguma forma, né, ou difundiram, né, de alguma forma conteúdo misógino, ok? Então, fecho aqui o texto número 3 com esta possibilidade já de nós imaginarmos uma proposta de intervenção em que as redes, no caso, as empresas, né, que são proprietárias das redes sociais, possam, de alguma forma, punir os usuários, né, que praticam, que expõem, ridicularizam as mulheres através de conteúdo misógino. Por último, nós temos aqui o texto número 4, eu apenas peguei um fragmento dele, né, e nós temos aqui a própria extração da lei, né, e eu chamo a atenção, okay, para esta parte que está aqui na cor vermelha. Né? Então, altera a Lei 10.446, de 8 de maio de 2002, para acrescentar atribuição à Polícia Federal no que concerne à investigação dos crimes praticados por meio da rede mundial de computadores que difundiram conteúdo misógino, misógino, definidos como aqueles que propagam o ódio ou aversão às mulheres. Então, aqui, só para reforçar, nós temos, caso o garoto tenha ainda dificuldade de entender o que é a misoginia, né, ele consiga, a partir deste último texto, fechar, né, o conceito e apresentar na prova. Bem, aqui nós temos as instruções da prova, ok? Então,
basicamente uma reprodução do que vocês poderão esperar na prova do Enem, né? Aqui ele sugere que o rascunho seja elaborado no espaço apropriado, que sua redação deverá ter no máximo 30 linhas, ok? Que a redação, que apresentar cópia dos trechos da proposta de redação ou do caderno de questões, terá um número de linhas copiadas desconsideradas para efeito de correção, ok? E ele aponta como, né, o garoto será punido, né, com a nota 0, né, caso sua redação tenha um destes tópicos, né? Ela tiver apenas 7 linhas escritas, né? A fuga tradicional do tema, ok? Apresentar proposta de intervenção que comprometa os direitos humanos e as diversidades, apresentar a parte do texto deliberadamente desconectada, ok? E texto ilegível. Bem, aqui nós começamos com um padrão de respostas. Eu recortei aqui novamente os trechos que a prova trazia como tópicos que deveriam ser obrigatoriamente abordados pelos candidatos, né, pelos alunos, e vamos a cada uma dessas partes. Bem, conceitue, né, misoginia, conforme a lei. Então, aqui está. A Lei 13.642, de 2018, alterou a Lei 10.466, de 2002, atribuindo à Polícia Federal a investigação e repressão aos crimes praticados por meio da rede mundial de computadores que apresentem conteúdo misógino, ou seja, aqueles que propagam o ódio ou a aversão às mulheres, simplesmente por serem mulheres. Então aqui nós temos, né, o conceito, um fragmento, né, que ajudará o garoto, né, a pensar no conceito, né, para misoginia, certo? Então, destaque, né, para a rede mundial de computadores, destaque para o que representa um conteúdo misógino, é aquele que propaga o ódio ou a aversão às mulheres, simplesmente pelo fato de elas serem mulheres. Aqui nós temos o segundo tópico, né? Então, exemplos de situações em que essa prática possa se propagar, e nós temos aqui um padrão de resposta. A misoginia como prática de ódio costuma se propagar através de discursos machistas e preconceituosos. Então, o garoto deveria já trabalhar essa ideia, né, do discurso machista e preconceituoso. E como o tema pede especialmente, né, uma análise mais atual da misoginia, da propagação através da rede mundial de computadores, né, é justamente isso que a lei vem inovando. Então, nós podemos já aqui trazer, né, a referência à rede mundial de computadores. E é através da internet que ganha proporções mais significativas. Desse modo, observa-se como exemplos desde posts, né, postagens, reproduzindo frases como o lugar de mulher é na cozinha. Aqui o garoto poderia colocar qualquer exemplo, né? Aqui eu listei o que mais nós podemos encontrar, né? Afirmativas, né? Pensamentos misóginos, ok? Na internet. E assim uma versão, a ascensão da mulher, uma versão, né? A ideia de que a mulher só deve se destacar na cozinha, como uma versão, né, a ideia da mulher estar conquistando o mercado de trabalho. Então, nós temos até vídeos ridicularizando a imagem da mulher pelo simples fato de ser mulher. Aí eu coloquei aqui, né, mais um padrão, mais um exemplo. Um exemplo de episódio atual de conteúdo misógino foi o caso do youtuber Zóio, que postou um vídeo, confesso, de como estuprou uma ex-namorada. O conteúdo da mídia divulgada permite compreender que o youtuber ensina como violentar uma mulher, exemplo evidente de violência e incitação ao crime. Ok? Mais uma vez, aqui não é um parágrafo, certo?
de desenvolvimento. É apenas a apresentação, né, de um padrão de resposta para o garoto mais tarde imaginar como deveria ter sido a construção da redação como um todo. Reforçando que aqui ele pede exemplos. Um outro exemplo, né? Uma vez que ele pediu exemplos, aqui eu trago mais outro exemplo de situação que permite a propagação da prática misógina, né, através de músicas que apresentam conteúdo sexista. Hoje, como nós temos muitos aplicativos de celulares, muitos programas, né, computadores que estão voltados, né, para essa mídia mais auditiva, nós podemos dar como um exemplo, né, a apresentação de conteúdo misógino em músicas, ok? Com esse apelo mais sexual, associando a apresentação da mulher à coisificação. E assim, um comportamento masculino agressivo seria justificado. Músicas dessa natureza ganham propagação maior na internet, o que torna qualquer conteúdo misógino, ou seja, que incite o ódio ou a aversão às mulheres, matéria a ser repreendida pela Polícia Federal. E aqui, por último, nós temos a último tópico, né? Formas de amenização dessa problemática. Então, mais uma vez, destaque para a ideia de que o garoto deveria apresentar pelo menos duas formas, né, para amenizar essa problemática. Uma vez que a prova colocou aqui formas para amenizar, nós podemos entender aqui como a proposta de intervenção. Com a alteração legislativa, uma nova atribuição à Polícia Federal foi acrescentada, o que reafirma a importância em proteger as mulheres de qualquer prática criminosa que represente uma violência de gênero. Aqui nós já temos a possibilidade do garoto já pensar num agente, né? Um agente transformador desta realidade, que é o órgão de segurança pública. Assim, percebe-se que a eficiente forma de combater práticas misóginas é através de incentivos a denunciar aos órgãos de segurança pública as ações tipificadas em lei, especialmente por serem as mulheres as principais vítimas dos crimes que ofendem a dignidade sexual e a vida. Aqui o garoto, ele poderia, por exemplo, estender o pensamento de, por exemplo, hoje, né, diante da pandemia, do isolamento social, nós tivemos nesses últimos 6 meses um grande crescimento do número no número das violências, né, domésticas. Então, nos últimos 6 meses, nós tivemos uma elevação no caso de violência doméstica. Além disso, é prudente conscientizar, então aqui nós já temos uma outra ideia, né? Conscientizar a população a denunciar qualquer conteúdo misógino identificado na rede mundial de computadores. Aqui, denunciar para quem? Aqui eu vou acrescentar com vocês o seguinte: nós podemos denunciar, claro, tanto ao Ministério Público, né, dos estados. Nós podemos fazer a denúncia, né? Denunciar um post, uma postagem misógina no próprio aplicativo, no próprio, digamos assim, a própria mídia social, né? A própria rede social. Nós podemos denunciar na delegacia, especializada, então nós estamos falando da delegacia da mulher, ok? Então, vejam
que a ideia é conscientizar, certo? A população a denunciar. Como nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer através, né, no caso aqui, o poder público pode fazer através de propagandas. A melhor forma de nós estimularmos o público a denunciar casos de misoginia é, sem dúvida, através de propagandas, ok? Em que, por exemplo, nós tenhamos lá um disque denúncia, em que, por exemplo, seja assegurado o anonimato e a pessoa que venha denunciar tem a sua identidade preservada. Então aqui está, denunciar qualquer conteúdo misógino identificado na rede mundial de computadores, mesmo quando identificado pelo usuário masculino. Aqui eu acabei repetindo identificado, certo? Afinal, muitos vídeos e músicas são postadas, pois ainda são cultuados pelos homens e há um retorno financeiro por essa distribuição. Então aqui nós temos mais uma possibilidade, né? Se eu estou dizendo que muitos usuários masculinos acabam divulgando, né, propagando essas ideias, então claro que nós podemos trabalhar aqui a ideia da própria escola e família, né? A escola e a família, no sentido, né, de fazer um trabalho com a geração, né, com a atual geração, vamos colocar assim. Agora, claro que aqui nós estamos falando de algo mais a médio e longo prazo, né? Então, é uma medida mais vamos dizer assim, visando médio e longo prazo. Ok? Aqui nós temos esse padrão de resposta, apenas para que vocês possam tomar como base. Senhores, caso vocês desejem, poderão reescrever esta redação, corrigindo aqueles pontos que foram apresentados na devolutiva. E, claro, né, no que foi positivo, vocês poderão reforçar, certo? Este tema ele foi realmente considerado pelos alunos um pouco difícil, porque eu quis trazer este tema que é uma aposta para o Enem, tá certo? Uma vez que nós tivemos, como eu falei, um elevado número de casos de violência doméstica nestes primeiros 6 meses do ano, e esse assunto, né, violência doméstica, já foi abordado pelo Enem no passado. Então, ele poderá abordar, mas a partir de uma outra visão, tá certo? E essa é uma boa visão. Esta é um tema que fala sobre misoginia, okay? Propagação da misoginia na rede mundial de computadores, é um tema interessante. Aqui eu trago, por último, a referência de onde foi extraído este tema, certo? Caso os senhores queiram depois aproveitar e olhar outros temas. Eu vou fechar aqui esta aula, certo? Agradeço a presença de vocês e até uma outra oportunidade.